Olá, mulheres escolhidas, boa tarde, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindas. Estamos aqui mais uma quarta-feira no podcast Escolhida com um testemunho edificante. Você que está chegando aí agora, envie esse aviãozinho para as suas convidadas. É importante que vocês saibam que o podcast está salvo no YouTube. Vão lá, sigam e acompanhem. E não deixe de assistir, tá certo, amados? Nós estamos aqui hoje com um tema muito especial, a chave da vida. Vocês vão entender no decorrer do tempo. Gente, hoje eu estou aqui com essa convidada maravilhosa, a Patrícia Leite, uma preciosa que eu tive a honra de conhecer numa vigília. E naquele momento o Senhor falou, convida ela para conhecer o seu projeto. E ali eu falei, Jesus, será que ela vai aceitar? E logo de início eu convidei a mulher para testemunhar na minha conferência, né? E vocês que estão acompanhando aí já sabem, ela vai estar conosco no dia 7 de junho. E eu falei, não, antes disso eu vou convidar ela para estar com a gente, para dar lá um spoiler do tudo que vai acontecer nessa conferência, que vai ser tremenda. E hoje, gente, ela está aqui conosco, vai se apresentar, vai falar também de um projeto lindo, maravilhoso, que ela também está lançando, gente. Olha, este livro, A Chave da Vida, como virar a chave e acessar o extraordinário de Deus. Então, para você que quer conhecer a história dessa mulher, compre esse livro, porque aqui ela vai explicar qual foi a chave que Deus virou na vida dela para que hoje ela estivesse vivendo o extraordinário. Então, em nome de Jesus, não saia daí, fica até o final, compartilha. Eu sei que tem muita gente que não consegue assistir nesse horário, mas esse podcast ele vai ficar salvo, tanto no Instagram como no YouTube. Mas no YouTube, gente, lá é maravilhoso porque a qualidade é melhor. Então, a gente vai deixar aqui, tá, o site do YouTube para vocês seguirem lá e assistirem à noite, tá bom? Então, sem perca de tempo, eu quero apresentar vocês, essa mulher incrível, que não mediu esforço para estar aqui conosco. Então, minha irmã, seja bem-vinda. Deixa Deus te usar nesta tarde como instrumento, como Ele já tem te usado, tá? Esse espaço aqui é todo seu, amém? Muito obrigada, eu que agradeço sempre quando me convidam para falar do meu testemunho, do que Jesus fez na minha vida, do que Ele faz na minha vida e do que Ele fará também nas nossas vidas. Eu fico muito gratificada, porque por muitos anos eu achei que eu não fosse a pessoa que seria escolhida para falar sobre Ele. Por isso que o nome é a chave da vida. Olha que bênção. Então, nesta tarde, fala quem é a Patrícia, né? Fala de onde veio a Patrícia, qual o processo ela passou, para que hoje as pessoas venham a entender. Porque muitas vezes, Patrícia, as pessoas veem o nosso momento ali de glória, de felicidade, mas não sabe o caminho que nós percorremos, não é verdade? Sim. Mas eu costumo dizer por que o Senhor ele me levantou através do meu testemunho, porque é uma forma de eu ser grata ao Senhor e de inspirar outras vidas, né? Saber que Deus fez na minha vida, tá fazendo, também vai fazer na outras pessoas. Então, esse podcast o Senhor me entregou, né, nesse propósito de compartilhar testemunhos edificantes. E o seu é um testemunho muito edificante, inspirador, um testemunho que foi transformado através da palavra do Senhor, né? Eu trouxe aqui um versículo que se encontra João 8:32, que diz assim: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa foi a chave que você conheceu, né, que você acessou, para que hoje você está vivendo o extraordinário. Então, compartilha conosco essa sua caminhada. Primeiro, eu fiquei conhecida nacionalmente porque eu participei de um reality show de nível nacional, que foi o Big Brother Brasil, em 2018. Mas as pessoas precisam saber que antes da participante existia uma vida ali. Sim. Existia uma pessoa que já buscava o Senhor, que já tinha aceitado ao Senhor, só que vivia no raso. Sim. Não era uma pessoa que tinha mergulhado ainda na palavra, que tem entendimento. Era uma pessoa que não buscava, era uma pessoa que estava ali num culto dia de domingo para ouvir a palavra, como muitos vivem assim. Chega em casa, não pega um devocional, não pega uma Bíblia, não lê, não se aprofunda, não tem um relacionamento, não tem uma rotina de oração. Sim. E essa era a Patrícia de antes. Eu fui uma menina que nasceu no interior, eu não sou aqui de Fortaleza, eu sou de Icó, interior do Ceará. E Olha, vim pra cá, depois que eu me separei, com um filho, sozinha. Vim tentar a vida aqui em Fortaleza, sofri muito, passei muita necessidade. Meu Deus. E o Big Brother, na minha cabeça, era como se fosse a resolução da minha vida. Sim. Porque na minha cabeça eu sairia
vitoriosa, com um prêmio, ia ser super amada pelas pessoas, porque no meu livro eu falo sobre essa questão do amor paternal que eu tinha diferenciado dos meus irmãos em casa. E isso me prejudicou muito, porque eu não entendia sobre o amor de pai. E quando você não tem essa identidade, né, desse amor soberano, e muito menos físico nem espiritual, você se perde um pouco. Isso aconteceu muito na minha vida. Eu me perdi e buscava em relacionamentos. Sim. Esse apoio, esse reconhecimento. Buscava em outros lugares. Em outros lugares do que eu não tinha tido em casa. Então, eu sofri muito esse período da minha vida e ao chegar aqui em Fortaleza foi mais desafiador ainda e me agarrei nessa perspectiva de entrar no programa e resolver a minha vida. Só que eu já tinha conhecido Jesus, eu já tinha aceitado, eu já estava, né, todos os domingos ali no culto. E quando eu fui pro programa, que eu saí com uma das maiores rejeições da história do programa, eu botei a culpa em quem? Em mim? Não. Eu botei a culpa em Deus. Falei, ué, o Senhor falou pra mim, porque foi entregue pra mim, que eu iria participar do programa lá na igreja. Meu Deus. Chegaram pra mim e me entregaram que você, olha, eu vejo você numa fila, eu vejo você sendo aprovada. É uma fila muito grande, mas você vai passar e você vai pra lá. Meu Deus. E eu fui sabendo que eu ia passar porque eu me agarrei nessa promessa. Sim. E quando eu saio, que eu saí com essa rejeição, eu falei, ué, Deus, como assim? Porque eu fui a única participante da história do Big Brother Brasil que se ajoelhou na entrada, oferecendo a sua participação a Deus, e se ajoelhou na saída também. Eu soltei lá aquela frase icônica, mas lá no final, se vocês verem, eu fico de joelhos, boto os braços pra cima e falo, o Senhor tem muito mais pra mim lá fora. É forte. Eu falei isso na saída. E nisso eu não tinha noção do que estava acontecendo aqui fora. Você não tem noção no programa do que está passando, sabe? Você só sabe que pode estar acontecendo coisas boas, ruins, mas no meu caso eram péssimas. Quando eu saio e me deparo com aquela cena, eu não acreditava mais que Deus existia. Meu Deus. Eu achava que Deus tinha me traído, porque Ele tinha dito que ia me colocar lá dentro para poder eu sair rejeitada. Mas acontece que os planos de Deus, às vezes, parecem meio confuso e louco. Sim. E se você souber o que vai acontecer no trajeto, quando esse plano vai acontecer, talvez você não conseguiria chegar até o final da jornada. Assim foi com José. Se José soubesse que para ele ser governador, ele teria que ficar escravo, ser vendido pelos irmãos, que ele foi criado, que ele comia com ele na mesa, que ele amava, e ele ia ser vendido, que ele ia ser tentado com a mulher de Potifar, levantado um falso contra a vida dele, que ele ia ficar preso, sendo escravo. Será que José ia enfrentar isso melhor, sabendo ou sem saber? Então, Deus, eu acho que Ele faz essas coisas, as reviravoltas na vida da gente, e depois é que a gente entende. Só que na hora eu não entendi. No momento a gente não entende nada. Não, eu não entendi. Eu falava, como assim? Eu fiz o que era para ter feito, recebi promessa sobre esse lugar, e eu tô saindo rejeitada com 94,26 no paredão triplo? Como é que é isso? Aí veio o quê? As tentações, as perturbações espirituais, eu não dormia de noite, eu passei a ter síndrome de pânico, depressão, ansiedade, pensei e arquitetei um suicídio. Meu Deus. Porque o demônio sabia que eu estaria aqui hoje, o demônio sabia que eu ia estar falando de Jesus aqui hoje, e ele queria me parar. E Deus não era o que Deus queria para mim, não era aquele cenário que eu tinha projetado de fama, dinheiro, sucesso, status, posição social. Aquilo era uma carência que tinha dentro de mim, que eu queria suprir com tudo isso. Preencher com tudo aquilo. Preencher com tudo aquilo. Mas o vazio, meu Deus, que você sente quando você tem tudo aquilo e mesmo assim ainda sente esse vazio, porque eu conheço diversos famosos que vivem com esse vazio, muitas vezes vocês não sabem, só é preenchido com Jesus. Nada preenche. Olha foi o que Jesus fez comigo. Olha como foi o meu tratar. Eu voltei para a igreja com a mão na frente e outra atrás, vendi o único bem que eu tinha, que era um carro, fiquei andando a pé, não tinha nada. Meu filho, eu não podia nem ir na escola dele porque ele sofria bullying. Eu fiquei me sentindo, desculpa com a palavra, mas eu era a mosca do cocô do cavalo do bandido. Eu era totalmente infeliz. Eu amanhecia falando palavras de maldição e ia dormir falando palavras de maldição pela minha vida. Me culpando porque eu não tinha conseguido ganhar o prêmio, sair amada, revendo todos os meus erros toda hora e culpando Deus. Chegou um momento em que eu decidi que eu não queria mais viver. Eu falei, Senhor, agora acabou. Não tem mais sentido. Não tem mais sentido para mim. Patrícia, qual foi o estopim para você tomar essa decisão? Gente, você vai andando para a beira de um abismo. E se você não tiver pessoas que te apoiem nessa jornada, por isso que eu falo que é muito importante pessoas de Deus perto de você, porque foi isso que me salvou. Eu estava indo para o abismo,
quando o André Vitor, irmão de Samuel Sim. Wagner, foi até a minha casa chamada da minha irmã, porque a minha irmã me pegou na beira da tentativa de suicídio. Isso. E o estopim foi no dia que eu fui num shopping e uma mulher se negou a me servir porque ela falou que eu era muito má, porque eu tinha botado a coitadinha da campeã lá no paredão. Então, assim, eu fiquei tão mal com Tu isso. se tornou a vilã, né? Eu falei, gente, como assim? Mas é um jogo, você tem que votar em alguém. Eu não entendia porque tanto ódio, sabe, das Sim. pessoas. Muita raiva. Aí eu falei, não quero mais. Vou acabar com a minha vida, Enfim, o André Vitor foi à minha casa. Eu não queria, tá? Não queria, fiquei dizendo que não queria receber e eu não sabia nem quem ele era na época. Minha irmã já acompanhava ele na rádio, enfim. E ele foi até minha casa e me levou para a igreja, que até então eu não conhecia essa igreja, eu era de outra. Foi a Comunidade das Nações, do bispo Fabrício Miguel e da bispa Raquel. E eu fui nesse dia, amiga, e quando eu cheguei lá, quem estava pregando era o André Valadão, tinha sido convidado lá para ministrar. E o tema da pregação era rejeição. Meu Deus. Sabe quando Deus senta você e diz assim, vamos bater um papo aqui? Vamos conversar? E quando você acha que é o fim, né? O Senhor pega pela sua mão e diz, vem aqui, minha filha, ainda não acabou. É o começo do que eu tenho pra fazer da sua vida. Sabe assim, que eu sentei naquela cadeira e parecia que Deus estava... Parecia não, era literalmente falando comigo. Meu Deus. Porque ele falou coisas que eu pensei no meu quarto, assim, no momento de Só você loucura, sabia, de insanidade. Só eu e Deus sabia. E depois, quando terminou esse culto, eu tava, assim, com alma nova. Eu não pensava mais em acabar com a minha vida. Fui pro parte lá dos pastores, né, pra sala pastoral. E oraram em mim, né? Ele orou em mim, falou, olha... E ele falou... Eu expulso qualquer espírito suicida perto de você. Amém. Eu declaro agora que você vai sair por aquela porta e você não vai pensar mais em tirar a sua vida. Eu chorava muito, Meu porque Deus. era realmente a sensação que eu tinha até chegar naquele lugar. E a partir daquele dia, no outro dia, eu fecho um contrato que dava para comprar, assim, um carro. Meu Deus. Começou as coisas a acontecerem na minha vida de uma forma, as coisas vindo, mas... E eu falando assim, é Deus tá fazendo, Jesus tá fazendo, tá operando um milagre. Eu paguei uma assessoria caríssima para limpar minha imagem, para trabalhar comigo, porque eu não tinha ideias, não tinha força. E eu comecei a, vir muito dinheiro. Aí quando você tá bem, aí me fui contratada para ser repórter do programa. Uhum. Aí depois tirei meu DRT de atriz, comecei a fazer peças de teatro, começou a mudar o cenário. Eu saí de odiada para amada. Eu cheguei onde eu queria estar, onde eu achei que era para eu estar. Aí eu comecei a ter fama, dinheiro, sucesso, status. Virei musa de samba da escola de samba, desfilei 2 anos seminua. Meu Jesus. E cadê Jesus nessa história depois que eu tava lá? Eu não procurei mais. Chegava um momento... encostou ele de lado. Não, eu falei que eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Sim. A minha vida... Porque quando você tá bem, você é rodeado de amigos, de pessoas que te amam, de pessoas que querem ficar com você, de pessoas que querem usufruir do que você tem para dar. Agora, quando você tá no fundo do poço, quando você tá no fundo mesmo, é Deus com você, mais ninguém. E eu tinha estado no fundo do poço, mas eu tava desfrutando agora do que eu achava que era o melhor de Deus para mim. Sim. Só que, deixa eu te falar uma coisa, o melhor de Deus para você vai trazer paz. Amém, Jesus. O melhor de Deus para você vai trazer boas companhias para você. Quando eu me vi, eu estava rodeada de pessoas que só me elogiavam. De pessoas que queriam estar ali perto de mim para comer um pedaço de mim, da minha fama, do que eu tinha para oferecer, dos espaços que eu podia acessar. E eu não enxergava isso, mas eu achava que era Deus. Tava tudo certo. Que tava tudo certo. Até que vários episódios, vou contar 2 aqui, no meu livro Eu Conto Mais, aconteceram comigo, que me levou, irmã, a começar a enxergar. Opa, pra onde é que eu tô indo? Pra onde é que eu tô direcionando a minha vida? Porque o Deus que me tirou daquele buraco é o Deus que chega o culto dia de domingo e eu tô lá no sambódromo ensaiando e não lembrando que existe um culto, não lembrando que tem uma Bíblia para ler, porque eu tô cansada, eu não tenho tempo mais de ler, não tenho tempo de meditar, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de orar. Cadê? Pra onde é que eu tô indo? Teve esse episódio comigo, que o primeiro foi... Eu tava num evento com os amigos, né? Aquela badalação toda. Chegou um amigo meu, um amigo que eu falo hoje, assim, mas vocês sabem, né? Não é coisa nenhuma. E me ofereceu uma bala. Só que eu achava que era o quê? Um Trident, essas coisas que a gente... Bombom, né? Sim. E era um êxtase, era droga. Meu Deus. E eu, na mesma hora, eu estava no meio da balada. Vocês pensam assim, que Deus não fala... Fala com você. Fala. O Espírito Santo incomoda você.
Principalmente quando você já conhece o evangelho. E na mesma hora eu falei assim, não, eu não uso droga, eu nunca usei droga na minha vida. Sério? Tipo assim, Sim. como assim? Você tá no meio da gente aqui, todo mundo cheira pó, todo mundo... E você não usa? Eu falei, amigo, eu nunca, amigo... eu nunca peguei no cigarro de maconha, você acredita? Aí ele, meu Deus, pois chegou a primeira vez, abre a boca. Aí eu falei, amigo, eu não quero. Aí eu fui pro banheiro. Cheguei no banheiro, o Espírito Santo falou comigo assim, quem anda com porco, farelo come. Eita, é forte. Amiga, né? Bateu assim, eu digo, ai, Jesus. Você é igual a eles. Você é igual. Igual. Por que você tá se sentindo diferente? Onde você tá? Peguei minhas coisas, nunca mais voltei pra lá, pra festa. Também não dei notícia pra ninguém que tava indo embora. Cheguei em casa 3 horas da manhã, fui lá no quarto da minha mãe. Falei, mãe, aconteceu isso e isso. Ela falou, filha, não são seus amigos. Meu Deus. O que você tá fazendo com amigo sua não vida? te leva pro fundo do poço desse jeito. Amigo, é o André Vitor que te levou lá pra igreja. Cadê o André Vitor? Nunca mais te vi com ele. Cadê o pessoal da igreja? Cadê o pessoal que anda contigo lá da igreja? Cadê a irmã não sei quem, a irmã não sei quem? Começou a falar, né? Sim. E a minha mãe não é crente, a minha mãe é católica. Mas a minha mãe é muito, né, temente a Deus. E ela falou assim, filha, se afaste dessas pessoas. Essas pessoas não são pra você andar. E eu sempre segui muito o conselho da minha mãe. Sim. Mãe, quando fala... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha mãe, eu sempre falei que é boca de profeta. Amiga, boca de profeta, a minha mãe. Porque se ela batata. E o outro episódio, eu tava num evento também muito grande, muito conhecido, muito cogitado. As pessoas queriam estar nesse evento. Eu fui. E chegou uma pessoa pra mim no meu ouvido e falou assim, quanto é a noite com você? Meu Deus. Foi, amiga. Você se sentiu como, Patrícia? Na hora, eu falei assim, quando ele me chamou, eu achei que ele queria uma foto, né, o Sim. rapaz. Mas quando ele falou isso, eu fingi que eu não entendi. Eu falei, o quê? Porque eu queria não ter entendido, sabe? Sim. Aí ele falou assim, quanto é a noite com você? Aí eu disse assim, meu querido, eu não tenho preço, eu tenho valor. Eita, meu Deus. É Aí ele falou assim, desculpa se eu te ofendi, mas porque essas meninas que você tá aí, todas fazem. Oh, Jesus. Aí eu olhei que... De novo, veio aquela vozinha dentro de mim que a gente escuta, só a gente sabe quando é Deus falando. Falou assim, o que é que você espera do lugar que você tá? Aí não é o seu lugar. Aí não é o que eu tenho pra você. Forte. Eu vou esperar você voltar pra onde eu quero que você volte. É forte. Aí eu falava, mas como é que eu vou abrir mão de tudo que eu tenho? Como é que eu demorei tanto para alcançar essa fama, esse sucesso, esse dinheiro, esse reconhecimento, as pessoas me amando? Como é que eu vou largar tudo isso se foi o Senhor que me deu? Ele foi e disse, o caminho que eu tenho para você, você vai ter que abrir mão de tudo isso. É forte. E eu não queria soltar. Eu não queria abrir essa mão. É difícil, né? A gente renunciar aquilo que a gente gosta pra obedecer à voz do Senhor. E era o meu sustento, você tá ganhando Sim. dinheiro com isso. Os influencers que estão nos melhores eventos são os que são vistos, que estão na mídia e são os que fecham publicidade. Sim. Uma coisa levando a outra. Pessoas da minha família chegaram pra mim e falaram, você é louca. Quando eu falei, vou largar tudo. Vou seguir Jesus, não quero mais saber. Não tô feliz. Amiga, eu passava o dia cheio de gente perto de mim, com dinheiro, com a conta abarrotada. E de noite eu tava chorando no meu quarto. Era um vazio impreenchível. Que felicidade é essa? Momentânea. Que né? você tem que dormir na tarja preta, que para acordar eu tomava um remédio, para dormir eu tomava outro, eu tomava um para equilibrar o meu humor durante o dia, eu tomava um remédio para conseguir treinar na academia, eu tomava um remédio para ir ao banheiro, eu tomava por dia em torno de 10 remédios pesados. E aquilo era felicidade? Para quem estava de fora assistindo, podia até ser, mas para mim não era. Eu me sentia presa na bebida, aos falsos amigos, a falsa necessidade de fama. Se alimentando tudo daquilo que não prestava. Se alimentando do que não prestava, acabando com o meu organismo. Sim. Né? E eu estava numa roda da morte. Eu sempre falo isso, eu estava na roda da morte. Jesus. Eu estava perto ali de acabar com tudo, acabar com a minha vida. Foi quando eu tive um encontro com Deus mesmo. Aleluia. Que Deus falou assim, larga tudo. Aleluia, Jesus. Solta tudo. E Deus, amiga, eu perdi tudo, assim, ó, saiu tudo da minha vida, assim. Pessoas que me publicavam em páginas, grandes páginas, até vieram pra mim e disseram, você agora só fala de Jesus, eu não vou deixar de falar de você na minha página. Meu Deus. Teve uma pessoa que disse assim, eu ia fechar um trabalho com você, mas você é cristã, eu não gosto, você fala muito de Deus. Eu ouvi tanta coisa que você não tem noção. E no começo, quando eu estava no início da minha conversão, eu fazia casa de aposta.
Meu Deus. Deus usou o meu filho, que é batizado, graças a Deus, dentro de casa para falar comigo. Aleluia. Porque só ficou casa de aposta. Eu perdi todos os meus contratos. Eu perdi tudo, eu fiquei sem nada. Meu marido provendo a casa e eu sempre muito naquele espírito provedor que sustentei meu filho Sim. sozinho a vida toda. Não aceitava a liderança do meu marido em casa. Gente, quem vê o meu casamento hoje não sabe o primeiro ano como foi. Foi muito desafiador. Porque eu era uma mulher que fui criada, doutrinada, ensinada que não, homem nenhum pega aqui, que a líder sou eu, quem manda sou eu, quem fura a parede sou eu, não preciso de ninguém. Viu, gente? E quando eu me vi casada com um homem como o Lucas, que tem uma presença, que é um líder, que é um sacerdote dentro de casa, foi confronto por cima de confronto, foi uma guerra. Foi o que Deus fez. Olha como Deus trabalha. Vamos aqui, minha filha, baixar sua crista aqui, você vai ficar do que seu marido der, pra ver se você tá comigo ou não tá. É verdade. Eu tinha as casas de aposta. Até que um dia, o meu filho chegou pra mim e disse, mãe, eu vou apostar. Meu Deus. Eu disse, o quê? Deus me livre. Vai Todo não. mundo menos você. Né? Uhum. Vai não. Ele, por quê que a senhora tá dizendo que não, se a senhora indica? Meu Deus. Aí eu fui, meu filho tem 18 anos, viu? Aí eu fui e disse, mas você não. As pessoas podem, você não pode, você não vai se envolver com essas coisas, tem gente que perde tudo com isso. Aí ele foi assim, e falou assim pra mim, e você indica por quê? O que você não quer pro seu filho, você dá pros outros? Ai, forte, A menina, Ai, doeu. Doeu. Eu falei, é verdade, meu filho. Aí ele falou assim, mãe, não tem como ter bênção quando alguém está perdendo. Meu Deus. Aquela frase Marcou. Eu falei, Senhor, é verdade. Mas é a única coisa que eu tô tendo, fonte de renda é isso. Aí o Senhor disse, onde ele disse que é para dar tudo. Aí eu disse, a partir de hoje, quebrei contrato com casa de apostas. Eu falei, a partir de hoje, meu filho, a mamãe não faz mais. Oh, porque a mamãe entendeu que não tem bênção quando alguém tá perdendo. Aí eu deixei, amiga. Sabe o que é você não ter nenhuma fonte de renda? Nada, zero perspectiva. E o meu marido só dizendo assim, filha, continue, persevere. Que uma hora Deus vai mostrar o seu caminho. Amém. E enquanto eu estiver aqui, não vai faltar nada dentro de casa, nem para você, nem para o nosso filho, para ninguém. Calma. E nesse processo, eu passei quase um ano. Sem dinheiro. Meu amor, me dê tanto. Amor, paga isso aqui. Você sabe o quanto eu achava isso uma humilhação? Difícil, né? Amiga, eu achava isso de uma humilhação. Pra gente que é dependente. Eu achava assim, caramba, eu sempre fui uma mulher independente, eu criei meu filho sozinha, não sei o que, só que Deus queria mostrar o quê? Que existia uma hierarquia no lar. Existia o homem, a mulher, o sacerdote, eu precisava baixar a cabeça. Eu precisava entender que a mulher, a sábia edifica e a tola destrói, eu estava destruindo a minha casa. O que foi que Deus fez? Superabundou no trabalho do meu marido, a gente nunca ganhou tanto dinheiro como foi naquele momento que eu estava na crise. E as pessoas vindo para mim, você tá doida? Outros influencers, você tá louco? Você rejeitando proposta, 50 mil, 100 mil. Você tá doida? Eu falei, gente, eu tô no propósito com Deus. O que Deus me der, eu vou receber. O que for para fazer, eu vou fazer. Amém. Eu não vou abrir mão. Eu chorava, irmã, no quarto, assim, eu falei, Senhor, me mostra. O que eu tenho que fazer? Até que um dia, nesse meio clamor, que eu clamava, chorava. Ele me mostrou a chave da vida, o livro. Aleluia, Deus, que coisa linda. Ele falou, você vai começar escrevendo o seu testemunho. Porque através da sua vida, nós vamos trabalhar em outras mulheres, outros corações. Sim. E eu falei assim, mas como é que eu vou lançar um livro? Eu vou trazer mais essa dívida pro meu marido, né? E tudo, eu não sei nem como é que eu escrevi um livro antes dele, porque Deus prepara você. Deus prepara você. Eu escrevi um livro na pandemia, não é um livro cristão, porque eu não era cristã na época, eu estava, né, no processo. Ai, coisa linda. E Deus me preparou, eu escrevi Café... Olha o nome do livro, que não era cristão, Café de Eva. Eu escrevi o primeiro livro, lancei ele só online, não foi fisicamente, claro, porque não era o plano de Deus para minha vida. E eu estava com a irmã Lúcia, todo mundo sabe que conhece a irmã Lúcia aqui em Fortaleza, quando ela me chamou numa das orações que ela faz na casa dela e falou assim, Deus está me dizendo que ele vai te dar um livro. Aleluia. Eu falei, amém. E Deus já tinha falado comigo. Porque eu sempre acredito que Deus fala antes com a gente, de alguma forma. Sim. Aí os profetas vêm e confirmam. Exatamente. Então, Deus já tinha me falado desse livro. E eu já tinha começado a escrever o livro. Eu estava no final do livro, quando a irmã Lúcia falou, Deus falou que ele vai te dar um livro. Amém. Falei, amém, irmã Lúcia. Aí depois, lá no final, eu falei só pra ela, eu tô escrevendo um livro. Ela falou, Deus me mostrou. Só pra que você confirmar. vai lançar esse livro. Vai ser uma bênção na vida de mulheres, Amém. vai alcançar muitas vidas. E o seu testemunho vai edificar muitas vidas. Você vai rodar o Brasil todo. Olha aí, Jesus. Falei, amém.
Eu não acreditava muito não, sabe? Porque eu sempre fui aquela meio que, como assim, Deus? Como é que o Senhor vai fazer? Eu não consigo visualizar, sabe? Certas promessas que fazem pra mim. Eu fico, Senhor, será? Mas como muitas improváveis já se cumpriram, aí eu me apego nisso, sabe? Eu digo, Sim. não, se falaram, vai Se acontecer. Deus fez com ela, com eles, vai fazer comigo Vai também. fazer comigo também. E comigo também, quantas coisas não se cumpriram na minha Sim, vida, né? sim. Cara, quantas promessas. Aí eu peguei e saí de lá com essa promessa. Uns 15 dias depois, eu tinha concluído, Deus concluiu o livro. E eu sem terminar o livro, porque eu não sabia como encerrar o livro. Eu estava sem saber como finalizar, que a minha vida está acontecendo. Eu estou ainda em busca do meu milagre, que é a minha gestação. Sim. Então, não tinha fim, não tinha um fim ainda o livro. Foi quando eu estava no restaurante, chegou uma mulher atrás de mim, bateu assim em mim e falou assim, Deus está mandando te entregar uma palavra. Eu falei, amém, pode entregar. Ai, meu Deus. Ele está dizendo que o teu livro, tu não se preocupa, porque para lançar um livro, a irmã sabe, Sim. é custo, gente, Sim. não é barato. As pessoas pensam que, é coisa de 20 mil, você lançar um livro com essa qualidade aqui, com essa estrutura, com marca-página como ele tem, com a chave, enfim. E eu não estava com essa condição, eu não estava trabalhando. Eu ia trazer mais essa dívida, meu marido não ia, eu não tinha esse pensamento. Eu falava, não sei como é que vai ser isso, como é que vai acontecer. E ela falou para mim nessa fila, no horário de almoço. Aleluia. Deus está dizendo para mim que vai custear o teu livro. Oh, glória. Aleluia. Ele Jesus. é quem paga a conta. Carabash. Ela falou livro, a palavra livro. Ele está dizendo, ele que paga a conta. Para que tu tá se atribulando? Para que tu tá se ansiando com isso? Para de pensar nisso, porque ele disse que é dele a conta. Ele que vai pagar. E eu na fila, querendo pagar a comida e recebendo. Eu digo, Senhor, glória a Deus, não sei como, Deus. Porque tudo era, eu não sei como Deus vai fazer, mas vai fazer. Essa mulher veio confirmar. No mesmo dia, à tarde, eu recebo uma mensagem no meu direct de um editor. De uma das maiores editoras do Brasil, dizendo assim, Deus me falou que você está escrevendo um livro e nós queremos lançar. Eita, glória! Amigo, eu falei assim, é verdade. Mas assim, como que eu vou lançar? Eu tô sem dinheiro, eu não quero pedir ao meu marido, eu tô assim, o que eu faço? Aí ele falou, vamos fazer uma reunião? Falei, vamos. Aí eu mando o livro para a editora, as pessoas leem lá. Aí eles falaram assim, Patrícia, a gente gostou tanto que a gente quer custear todo o livro. Eita, que bênção. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E os sonhos dele, Patrícia, são muito maior do que os nossos. Eu falei, é sério que vocês estão falando isso para mim? Aí ela disse, estamos, nós gostamos muito. Inclusive, a moça que trabalha na diagramação do livro, ela chorou muito, ela ficou muito impactada. Falou, menina, pelo amor de Deus, esse livro tem que chegar no máximo de mulheres. Eu já sei para quem que eu vou enviar esse livro. Eu vou levar para várias pessoas lá da igreja, porque é muito forte seu testemunho. Aleluia, de tudo Deus. Que você passou. E nisso nasceu esse livro. Foi desse testemunho forte, foi dessa promessa cumprida. E eu tô com um terceiro livro já escrito, que Deus não mandou eu trazer ele ainda para as pessoas, está guardado, está escrito. Aleluia. E estou iniciando a sequência desse aqui. Olha aqui, gente, como é lindo, porque quando Deus fala, Ele cumpre, né? Vocês que já nos acompanham aqui já sabem tantos testemunhos que eu tenho compartilhado com vocês, com experiências que eu tenho tido com o Senhor. E ela falou um pouco de mim, quando o Senhor também me revelou, Patrícia, que eu estava num culto. Sabe aquele dia que você está tão cansado? Eu disse, não, eu tô tão cansada, eu vou desistir de tudo, hoje é o meu último dia. E aí o Senhor, você está na última fila, no último banco, aí eu disse, vou me esconder aqui, que ninguém vai me ver. A gente pode se esconder do homem, mas de Deus não. Não se esconde. E aí, quando foi no final do culto, o pastor foi lá e disse assim, olha, filha, uma pastora, olha, aí ela começou a ser usada para mim, ela disse, olha, Deus me mostra aqui 2 projetos grandiosos nas suas mãos, 2 livros. E naquele momento, eu caí no chão chorando, porque só eu e ele sabia. Porque Deus tinha colocado no meu coração, mas eu disse, como é que eu vou fazer um livro se eu nem tenho trabalho? Eu vivo totalmente da obra do Senhor, sou uma improvável. Não tenho estudo, né? Como é que eu vou escrever? A gente sabe que hoje a gente pensa e o computador fala, né, Patrícia? Então, naquele momento eu recebi e eu fiquei, eu saí dali com a promessa, saí ali feliz, e eu fiquei os dias perguntando, Senhor, como é que vai ser? A gente fica questionando como é que vai acontecer. Se Deus falou, eu sei que vai acontecer, mas como é que vai acontecer? E aí o Senhor disse, você tem que começar de baixo.
Em algum momento da minha caminhada, alguém viu a minha história, o meu testemunho através das lives e apresentou uma editora e a editora entrou em contato comigo também e disse assim, olha, a gente viu a sua história, nós queremos que você participe de um livro de mulheres, como coautoria. E eu falei, eis-me aqui, porque o meu propósito era de lançar o meu livro solo. Só, amados, que pra gente chegar lá onde Deus quer que nós chegamos, primeiro nós temos que passar pelos processos, né? E devagarzinho. E aí, naquele momento, eu entrei como coautoria. E assim, foi um divisor de água na minha vida. Eu comecei a ver de pertinho tudo como é que faz um livro, como é que aconteceu. E quando eu voltei de São Paulo, eu já vinha com tudo preparado na minha mão, como eu ia lançar o meu livro. Então, hoje, para a glória de Deus, nós estamos ali, né? Os irmãos já sabem, estamos ali lançando a primeira edição do livro Mulheres Escolhidas, com 15 histórias impactantes. Então, amados, quando Deus fala, ele se responsabiliza. É como a nossa irmã falou, quando ele promete, ele paga a conta. Então, assim, que nesta tarde vocês tomam posse desta palavra, desse testemunho edificante, porque para a Patrícia, ela sempre sentiu uma improvável, que não era capaz de fazer nada, tudo isso que ela está vivendo. E assim, ela queria, né, quando ela não conhecia a Cristo, ela queria preencher o vazio dela em coisas do mundo, né, das coisas, né, da fama e tudo. Mas o Senhor diz na palavra dele que ele tem coisas maiores, sonhos e projetos maiores para nós, não é verdade? E hoje, o livro dela, gente, ela vai ser conhecida pelo mundo todo, através do testemunho dela, através da leitura, porque esse livro ele vai alcançar vidas que até ela não vai chegar lá, através do e-book, através do livro físico. Então, Deus ele faz assim, né, Patrícia? E, Patrícia, eu queria que você compartilhasse também, eu assisti também um pouco você falando sobre o seu casamento, né? Se você sentir a vontade de falar, quando você não tinha mais esperança de ter uma família, o Senhor, né, lhe presenteou com esse homem, com esse esposo, que hoje... Outra promessa, né, que se cumpriu na minha vida. Que se cumpriu na sua vida e tantas outras, né? Que hoje não dá para contar tudo. Mas no casamento é muito importante porque nós sabemos que tem tantas mulheres aí desenganadas, que não acreditam mais em sonho, que não acreditam que Deus pode restituir, que Deus pode abençoar com a família, né? Então, compartilha mais um pouquinho aí para nossas irmãs. No meio desse trâmite da minha conversão, que realmente eu me entendi como convertida, porque eu acho que a conversão ela é diária, tá, gente? Eu não acho que você se converte, ponto, ali você já mudou tudo. Não, você vai mudando gradativamente. Dia após dia você vai se transformando. Eu estava no mundo, eu estava nesse vazio que eu falei para vocês, e teve um dia que eu estava num relacionamento totalmente contra as vontades de Deus, totalmente atravessado, a pessoa não queria saber de Jesus. Era uma coisa assim, uma loucura. E Deus me manda terminar esse relacionamento, que era um noivado, na verdade. Aí eu terminei em obediência ao Senhor. Banco ocupado, ninguém senta, minha irmã. Sim. Como é que você quer receber uma bênção de Deus, ser uma princesa para um homem, se você não é? Como é que você quer receber um príncipe se você não é uma princesa? Foi a palavra que Deus me deu numa madrugada. Eu revoltada, chateada, com raiva, porque tanto relacionamento, tanto homem que só quer usar você e não lhe quer, não quer lhe assumir, porque o seu corpo é bonito. Eu era muito exposta nas redes sociais. Eu tinha ensaios de biquíni, de lingerie, era toda hora o corpo. Então, assim, as pessoas que se aproximavam de mim, inclusive homens, era para me usar, tchau, não queria nada comigo. E eu percebia isso, eu não queria. Eu queria uma pessoa que gostasse de mim, que quisesse construir uma família. Então, na noite de Natal, eu fiz uma oração bem sincera para Deus, me ajoelhei no chão. Eu costumo falar que eu não botei nem foi o joelho, não, foi o rosto mesmo. Eu me prostrei de uma forma assim. Falei, Senhor, eu quero uma família. Eu quero um varão, eu quero que o Senhor me dê um príncipe teu, escolhido, separado, para liderar a minha vida, para ser um homem de verdade que eu preciso que seja, para me moldar nos teus caminhos e tal. Eu fiz essa oração e entreguei. Falei, Senhor, tá entregue. Terminei o noivado em obediência e fiz essa oração na noite de Natal. No dia 25 de tarde, eu tive uma das maiores decepções da minha vida, porque eu recebi um dossiê do meu ex-noivo, das traições, das mentiras, de tudo que tinha. Porque eu terminei sem saber, eu terminei em obediência. Sim. Quando foi no dia 25, Deus mandou as provas. Por que ele tinha mandado eu terminar? Você não sabia. Eu caí assim, eu fiquei arrasadíssima. Imagina, dia 25, aí o André Vitor, a bênção, né, do André Eita, Vitor. glória. O André sempre tá em tudo. Aí o André ele sobe o monte, todo final do ano, ele me chamou para subir o monte, eu fui com ele.
E eu recebi uma profecia naquele monte. O André parou bem assim, na direção que eu tava, e falou assim: pra você saber que eu sou Deus, que tô falando contigo, isso já era de noite, tava no escuro, eu tava de olho fechado, cabeça baixa, lá na Sabiaguaba. Pra você saber que é Deus que tá falando com você e não ter dúvida, eu ouvi a tua oração e eu vou te dar o homem que você pediu. Aleluia. O marido, o varão, o príncipe escolhido e separado. E eu com a cabeça baixa, falei: Senhor, será que é pra mim? Porque tinham várias mulheres ali que estavam querendo alguém, né? E eu levantei, ele tava realmente de frente pra mim. Falei: é pra mim. Peguei a profecia pra mim. Só que eu falei assim: antes que o ano vire, esse homem vai chegar. E era dia 25. Era tipo... Faltava dias pro ano novo. Falei: como é que esse homem vai brotar do nada, né? Mais uma vez, a nossa mente limitada nos faz não enxergar que Deus é o Deus de Lucas 1,37. Nada é impossível para ele. É verdade. Então, às vezes, vê um cenário assim que você olha e diz: como? O como é do... O homem fica como, mas o homem faz... Eu sempre me atrapalho nessa frase. O como é do homem, o fazer é de Deus. É de Deus. Então, assim, ele faz, não importa. E nisso eu conheci o meu marido no dia 27 de dezembro. Meu Deus. Como, Patrícia? Como é que vocês se esbarraram? 2 dias depois. 2 dias depois. A Cleane Fontinelli, no outro dia, no dia 26, escutem só isso aí. Minha amiga, apresentadora linda que eu amo, madrinha do nosso casamento, foi e disse assim: amiga, um amigo meu ficou solteiro e eu tô querendo apresentar você pra ele. Eu falei: amiga, você tá louca, terminei um noivado agora, eu não quero ninguém, eu quero descansar no Senhor, tô buscando. Aí ela falou assim: amiga, mas vocês têm tanto a ver, eu olho pra ele e vejo você, olho pra você e vejo ele. É uma coisa que não sei te explicar, vamos dar uma oportunidade pra você conhecer. E a minha mãe tava assistindo o programa dela e ele tava passando no programa, porque ele é médico e tava cuidando, tava fazendo na época um reality show com a família dele, né, com a mãe, o pai e a avó. E a minha mãe falou assim: meu Deus, que menino maravilhoso esse aí. Olha aí, minha filha, cuidando da avózinha dele, não sei o quê. Falei, aí eu mostrei pra Cleane a minha mãe assistindo a TV, não o Lucas. Quando a Cleane recebe esse vídeo, eu falei: olha, tua telespectadora tá aqui assistindo e tal. Ela falou assim: é esse aí. É o que eu quero te apresentar. Aí minha mãe: você vai. Porque mãe, né? Marcamos. Aí no dia do culto, o abençoado marca o jantar. Ei. Falei: vou não. Porque eu não troco o meu culto por nada. Porque eu já troquei. Muitas vezes. Muitas vezes eu não troco mais. Ele é prioridade na minha vida. Se for de eu conhecer esse rapaz, eu vou conhecer ele em qualquer horário, forma. Mas eu não deixo o meu culto, não deixo a minha palavra, não deixo Deus. Ela disse: amiga, tá no fim da pandemia. O restaurante tá fechando 10 horas. Eu digo: terminar o culto, eu vou, nem que eu sente 10 minutos com ele. Pronto. Você vai junto com o seu marido e ele, pra eu não me encontrar sozinha lá com ele. Fui. Cheguei lá, quando eu sentei do lado dele, a confirmação: é ele. Olha que... Comecei a tremer. Eu disse: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque veio a profecia, Deus me trouxe a profecia que eu tinha recebido, e eu senti que era ele. Eu falei: amém. Se for, Deus vai confirmar. Deus já tinha confirmado, né? Mas eu ainda sou dessa, porque eu sou daquelas que fica: Deus vai me confirmar 3 vezes. Fui pra casa, ele me convidou pra jantar. A gente jantou 27, 28, 29, 30, 31. Chegou o Réveillon. Esses dias todos, a gente não se separava um minuto. Ele ia trabalhar, quando saía, me pegava lá em casa, a gente tomava um café, a gente tomava um açaí. A gente se juntou numa forma, virou o ano junto, e dia 6 de fevereiro a gente estava casado. Meu Deus, foi tudo muito rápido. Amiga, foi muito rápido, porque as coisas se encaixaram de uma forma, porque quando é de Deus, e o Senhor queria finalizar a obra, né, irmã? Queria. As coisas de Deus, eu costumo falar que homem, tem muita mulher que bota o sapato que não cabe no pé, e que quer fazer calo, imprensar, e quer calçar, às vezes por beleza, às vezes porque não quer, tem pena se desfazer de uma coisa que pensou que era e não é. Então, assim, se você tá num relacionamento que lhe machuca, né, um namoro, porque o namoro é o ensaio pro casamento, e que você vê que não é o seu número, não fique. Busque uma pessoa que esteja no mesmo princípio que você. O julgo desigual é muito difícil. E dá trabalho. Dá trabalho. Então, assim, procura uma pessoa que já esteja nos caminhos do Senhor, uma pessoa que, né, que busque como você. O Lucas estava numa sede tremenda quando a gente se conheceu. Já foi logo para a igreja comigo. Então, assim, se batizou junto comigo. Então, a gente sempre nadou na mesma direção. E eu acho importante as mulheres que estão solteiras assistindo aqui
Procurem pessoas que nadem na mesma direção que vocês. Tem o mesmo propósito. Que tem o mesmo propósito que vocês. Porque é um sofrimento tão grande depois. Você fica nadando para um lado, a pessoa para o outro. E você não consegue convencer ninguém. Porque quem convence é o Espírito Santo. É uma batalha. É muito jejum, é muita oração, é muito joelho no chão. E a gente pode evitar quando a gente já busca a pessoa certa nos caminhos de Deus. E hoje vocês estão casados quanto tempo, amiga? 4 anos, 4 fazer anos. 5 já. E muitas experiências, né? Você falou que no início foi bem difícil. Foi, a gente não se entendia, era choque. Porque a gente tem nós somos duas personalidades completamente diferentes, né? Eu gosto de serra, ele gosta de praia. Ele gosta de ter vários cachorros, eu não quero ter vários cachorros. Sabe? Era muito oposto, sabe? Não tinha concordância. Então, eu costumo falar, quando as pessoas perguntam assim, Patrícia, o que foi que fez assim vocês mais se alinharem? Gente, quando nós fomos o primeiro método CIS, com Paulo Vieira, foi onde a gente começou o processo. Sim. Foi onde ali o Paulo separou logo nós dois, me botou numa cadeira, botou ele lá na outra ponta. E foi onde eu fui ver que eu era cheia de trauma. Que eu era cheia de trauma da minha infância. Que a gente nunca consegue ver. Não consegue. Então, quando eu comecei a enxergar os meus traumas, a ter a minha autorresponsabilidade, foi o início do processo. Para alinhar o casamento. Porque o casamento nada mais é do que um alinhamento. É verdade. De você alinhar ali com o seu marido. Você entender quem é o sacerdote da casa, qual a sua postura de mulher. A mulher é uma pilastra, mas o homem é o sacerdote. Sim. E quando falava pra mim, a mulher tem que ser subordinada ao homem, eu achava que era pejorativo, achava que era tipo assim, eu vou ser inferior. Não é sobre isso. É sobre você estar sob a mesma missão da pessoa. É verdade. A submissa é submissão, é abaixo da missão dele. Então você tá junto na mesma missão. Por isso que eu sou submissa. No mesmo propósito, né? Exatamente. E para isso eu precisei fazer 2 métodos CIS, método EVO, método Destiny. Interessante que você não desistiu, né? Vocês foram buscar ajuda, porque muitos casais desistem, né? Sim. Às vezes é só um quer, outro não quer. Mas que bom que vocês dois se entenderam, descobriram qual era o erro, que vocês precisavam de ajuda e ali vocês encontraram, né? Eu fico muito feliz com isso, porque nem todas as famílias, todos os casais têm essa mesma oportunidade, né, Patrícia? E eu era muito assim, eu tinha tanto orgulho, tanta raiz de orgulho, que quando o Paulo já tinha me convidado umas 3 vezes pro método CIS, eu não tinha feito, né? Sim. E quando chegou a caixa do 4º convite, eu falei que não, eu não vou fazer, não preciso disso. Tô ótima. E o meu marido falou, pois se você não for, eu vou sozinho. Porque eu preciso mudar, eu preciso me entender, eu preciso melhorar como pessoa, como marido, como tudo. Sim. Aí eu falei, então, se ele vai, eu vou também. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, que eu sentei nos primeiros 5 minutos, eu falei, Deus tinha propósito de eu estar aqui. Virou a chave. Deus tinha propósito de eu estar aqui. Eu não piscava. Amiga, eu não ia no banheiro. Porque eu não queria perder nenhuma palavra que o Paulo falava. É forte. E depois a gente comprou todos os livros do Paulo, a gente começou a estudar. Eu fiz todos os cursos da Febra, quase todos, né? Da Febracis, lendo todos os livros, me aprofundando. Porque quando você coloca junto da palavra, você tem que ter a palavra em primeiro lugar, mas coloca também várias visões de pessoas como o Paulo Vieira, como a Camila, que são mentores, que já passaram, eles tiveram uma crise no casamento. Quase separaram. Então você vai se espelhando nessas pessoas. Eu falo muito assim, quando eu estou ministrando, que as mulheres, elas têm, os casais, né, tem que andar com casais, referência, Sim. sabe? Você não pode estar andando, às vezes tem mulher que destrói o seu casamento botando o seu marido para andar ao lado de homens que não edificam a casa, que não têm o mesmo propósito, pessoas que, eu digo que eu fui uma dessas. Meu marido tinha uns amigos que, pelo amor de Deus, aí eu fazia o quê? Ligava, chamava para sair. Aí às vezes eu tava num lugar, num bar, numa coisa, passava uma mulher, os caras ficavam olhando, eu ficava olhando assim, falava, caramba. Ou seja, aquelas pessoas, eu estava levando o meu marido para ver a atitude daquelas pessoas. Ele não tinha atitude, mas em estar junto ia se tornando normal. Sim. Aí eu comecei a virar a chave. A Bíblia diz, né, que a gente não tem que sentar à mesa dos escarnecedores. Exatamente. Aí eu falei, caramba, eu tô trazendo o meu marido para cá, para esse ambiente, para perto de pessoas que não pensam igual a gente, que não estão buscando, que não estão nessa transformação, que estão vivendo a vida vazia, com bebida, farra, não sei o quê, levando a gente pra festa, levando a gente... Então, assim, eu vi que eu não tava edificando. Sim. E a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola destrói. É verdade. Aí eu comecei a fazer o quê? Me aproximar de casais que edificam. Pessoas que eu olho assim e falo que eu admiro. Meu Deus. Que já venceram grandes batalhas. Não se trata de dinheiro. Se trata de conhecimento.
De pessoas que têm relacionamento com Deus, que têm vida com Deus. Aí você olha assim e fala, meu Deus, eu quero que meu casamento fique assim, sabe, edificado. Porque o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de ser rompido. É verdade. E a base é Deus. A base é ele. É Deus. Se não for Deus, o casamento não se sustenta. É verdade. Porque são muitos levantes hoje para uma família ficar de pé. É verdade. É muita coisa. Muito. Só sabe quem já passou. Quem sabe, exatamente. Amadas, olha que testemunho lindo. E tantos outros que ela tem, né, Patrícia? É. Mas olha, para você conhecer o restante, vocês têm que adquirir esse livro. Patrícia, onde a gente pode encontrar esse livro? Tem um link no meu Instagram, @PatriciaLeite com 2 T's, é oficial. Você tem um linkzinho lá na bio, você clica e tem Café de Eva e tem esse aí também que é a chave da vida. Olha que bênção. Gente, e a Patrícia, ela vai estar conosco no dia Vamos 7 de sim, junho, né, amiga? sim, em nome de Onde ela Jesus. vai estar testemunhando para 200, 300 mulheres que vai estar conosco ali dia 7 de junho no Hotel Praiano. Então, você que está nos assistindo, não fique de fora, não perca essa oportunidade. Além dela, vai ter tantas mentoras que vêm de longe para ministrar uma palavra para os nossos corações, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Então, assim, é um momento único. Como a Patrícia falou, a gente, quando o Senhor nos dá um chamado, Ele nos dá sinais, né? Para que a gente venha pegar esses sinais e chegar lá onde Ele quer que nós chegamos. Eu também, no começo do meu chamado, do meu ministério, eu tinha muita dificuldade de entender o que Deus queria comigo. Só que Ele foi me apresentando pessoas que já tinham ministério, que já tinham chamado, para que eu tivesse perto, para poder eu vir aprender a entender, né? Então, assim, o Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele transforma pessoas improváveis num algo extraordinário, né? Como Ele fez na nossa vida. Então, assim, eu louvo a Deus, Patrícia, pela tua vida. Amém. Porque num cenário de destruição, de vergonha, Deus te transformou nessa mulher incrível, nessa mulher que está inspirando tantas pessoas. Eu sei que não foi fácil você estar hoje de pé, porque quando a gente se posiciona, a gente é julgada, criticada, porque as pessoas, por que agora ela quer ser santa? Porque eles não entendem que a gente teve um encontro genuíno com Jesus, que nós passamos pela transformação, que a gente não pertence mais ao nosso passado, né? O nosso passado não nos define aonde Deus quer nos levar. Então, hoje, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você está aí andando, né? Com Jesus, pelejando dia a dia, né? Tem as lutas, tem as batalhas, mas isso faz parte, porque a Bíblia diz, né? O Senhor diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas nós temos bom ânimo, porque Jesus venceu, nós vamos vencer. E através da nosso posicionamento, Patrícia, nós estamos inspirando outras mulheres lá fora. Com né? certeza. Mulheres que dizem, meu Deus, eu nunca imaginei que essa mulher ia ser transformada. Foi Jesus. Jesus. E nós só precisamos o quê? Dizer assim, eis-me aqui, Jesus. Faça comigo o que tu queres. E hoje, para a glória de Deus, antes da gente começar aqui, eu falei um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Mas eu olho para trás e disse, só Jesus mesmo. Então, amado, eu quero dizer para você que está aí do outro lado, né? Que ainda não teve esse encontro com Deus, né, que não virou a chave ainda do seu chamado, do seu propósito, que você ainda não entendeu. Em nome de Jesus, olha, aqui é uma chave para você adquirir, né, e ser inspirado e dizer, Senhor, tu fez isso na vida dessa mulher, faz na minha vida também. Busca ajuda, lê livro, gente. Tem tantos devocionais maravilhosos. Participe de cursos que vêm aí para edificar a sua vida, Sim. mas não se entregue, não estacione, porque se você está aqui hoje é porque Deus tem um propósito muito maior na sua vida. Talvez você não esteja vivendo a promessa de Deus porque você ainda não se posicionou, mas nós estamos aqui como canal de Deus para dizer para você, o Senhor, Ele promete, Ele cumpre. E a Bíblia diz, eu separei até aqui o versículo aqui em João 15, 16, que diz assim, que foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos estar aqui. Você acha que foi eu que escolhi estar aqui? A Patrícia, não. Foi Deus que escolheu. Então, nós só precisamos o quê? Obedecer. Porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu para dar frutos. Quais são os frutos? O amor, né? Tudo isso que nós estamos vivendo, amados. Então, em nome de Jesus, a gente vai finalizar aqui esse podcast aqui, orando pela sua vida, intercedendo, dizendo que nesta tarde o Senhor Ele liberou uma chave sobre a sua vida. Então, toma posse. Não permaneça nesse lugar que você está. Aí não te pertence. Você é princesa, você é escolhida, amada. O Senhor já te perdoou na cruz. Então, sai deste lugar em nome de Jesus. Nós estamos aqui para lhe encorajar. Então, minha irmã Patrícia, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E eu queria que você deixasse uma palavra para essas mulheres nesta tarde. Que elas tomassem posse. E que ela saísse deste lugar, porque assim como o Senhor fez na sua vida, vai fazer na vida delas. Amém? Vou pegar aqui o livro para falar sobre ele.
Isso aqui, gente, é testemunho de vida. É o que Deus também vai fazer na sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as dificuldades, os levantes, né, da vida, que são muitos desertos, muita coisa difícil. Mas do jeito que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. E eu vivo hoje da glória de Deus. Eu não tenho preocupação com amanhã. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Todo mundo me perguntando quando é que vai ser o lançamento do livro. Eu digo, eu não sei, porque Deus não me falou ainda. Sim. Deus me mostrou o dia, Sim. nem a data, nem onde vai ser, nem não sei o que. Eu estou esperando, porque eu vivo disso. Sim. Eu vivo da graça de Deus. Deus vai me dizendo, as coisas vão acontecendo. Na hora certa, o seu milagre vai acontecer. Aleluia. No final do meu livro, eu falo que eu estou tentando engravidar já tem 4 anos. Eu perdi um bebê em 2023. Fiz uma FIV agora em janeiro, não gerou nenhum embrião. E Deus falou comigo assim, quem dá vida sou eu. A hora que eu decidi, vai vir essa criança. E o meu segundo livro, que a sequência desse aqui, vai ser Gerando o Meu Milagre. Eu porque creio, eu vou escrever grávida. Jesus, eu creio. Porque eu tenho essa promessa. Aleluia. E eu me agarro nas promessas de Deus. Se agarre nas promessas de Deus que você tem na sua vida, porque elas se cumprem. Às vezes não no tempo que você espera, Amém. mas no tempo que Deus determina. Aleluia. E quando você se apega nisso e coloca sua fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, como diz na Bíblia, o impossível acontece. Aleluia. Viu? E eu ainda vou testemunhar, a irmã Simona aqui, Ainda ela vai testemunhar grávida, nesse podcast, em nome de Jesus. que Deus vai fazer esse... Estou falando toda arrepiada. Eu creio. Olhe lá, se em junho, Eu creio. lá naquela conferência, escuta que eu estou falando aqui hoje, está gravado, vai ficar gravado. Eu vou subir naquele palco grávida. Eu creio, Jesus. E nós vamos celebrar Eu creio. esse milagre que Jesus vai fazer na minha Aleluia. vida, na vida do meu marido, porque a gente merece. Aleluia. Então, você que está assistindo aí, você não foi à toa que você parou aqui nesse vídeo para assistir. Saiba, Deus queria e quer sempre falar Aleluia. com você. Amém. E tem aquele louvor que diz, quem tem promessa jamais morre, né, minha irmã? Jamais. Então, minha irmã, eu creio, viu? Eu creio. Gente, olha, vocês não têm noção como aqui a gente está sentindo a presença de Deus. Amém, e eu creio Deus. que você também está sentindo aí no seu lar. Porque Deus, Ele é maravilhoso. E como ela falou, quem vive na obediência, quem vive debaixo de obediência, só faz na hora que Ele manda. Como ela falou, né? Tudo é o tempo do Senhor. E quem está debaixo da obediência não faz nada fora do tempo. É tudo Não. no tempo dele. E eu declaro em nome de Jesus, minha irmã. Como a palavra de Deus fala em Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então ele diz para você, descansa teu coração. Porque na hora certa, no tempo certo, quando você descansar o seu coração, ele vai dizer, filha, você está pronta, você está preparada para receber o teu milagre, assim como Ana recebeu. Ela chorou, ela perseverou, ela foi humilhada, ela foi caluniada. Mas no tempo certo, ela recebeu o milagre dela. A vitória. Então eu creio, minha irmã, que você vai receber e você vai testemunhar para a glória dele, porque toda honra, toda glória é para ti, Deus. Então nesta tarde, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e da vida de todas as irmãs que o Senhor tem colocado no meu caminho, Pai, por todas as mulheres que têm passado nesse podcast, que tem sido um canal de Deus para liberar palavras proféticas, Pai. Eu abençoe cada vida que está aqui nesta tarde. Senhor, cada vida que ainda vai assistir esse podcast, que elas sejam alcançadas, que elas sejam tocadas, Pai, como uma flecha no seu coração. Dizer, Senhor, o Senhor fez na vida dessas mulheres, o Senhor também vai fazer na minha vida. Então, nesta tarde, minha irmã, receba aí a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu Deus. Amém. Muito obrigada.